no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo número 7. Deuteronômio, capítulo 7. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de coisas pesadas, tá, mano? Por favor, vocês... É para você poder entrar um ano maravilhosamente bem. Quando se fala de coisas pesadas, é porque Deus quer tirar esse fardo, essa carga dos nossos ombros. Obrigado, diácono. E a Bíblia chama essas coisas como coisas amaldiçoadas. Tem muito crente carregando maldição, tem muito crente fazendo coisas que abominam a Deus. E nós vamos falar muito sobre isso nesta noite. Então nós vamos falar sobre o tema convivendo com as abominações. Olha, então nós temos que abrir mão disso, parar de conviver. Mas o tema é convivendo com as abominações. E o texto é Deuteronômio 7, 26. Ele diz assim: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Quem é abençoado aqui, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Nós somos um povo abençoado por Deus. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, não coloque, não mete coisas abomináveis na sua casa, para que não sejas amaldiçoado. Então nós podemos nos tornar amaldiçoados. Olha só que coisa tremenda. Nós não somos um povo abençoado, mas a maldição pode entrar na nossa vida. E ele diz, olha, semelhante a ela. Então tem coisas que são amaldiçoadas e que são abomináveis a Deus. E ele aqui vem falando, olha só, de todo a detestarás. Fala para o teu irmão, nós precisamos detestar as coisas abomináveis. Aleluia. Olha só aí, de todo a abominarás. Nós vamos ver o que é abominação, tá? De todo abominarás, pois é amaldiçoada. Ou se você sabe que vai trazer maldição para a tua vida, você vai querer? Só um crente doido, só um filho de Deus doido. Quando está atordoado, tem filho de Deus que fica atordoado. A Bíblia fala isso, né? Aquele filho que tomou a decisão de pegar a sua parte na herança, com o pai vivo, e saiu de casa, a Bíblia diz que em determinado momento ele caiu em si. Então ele estava fora de si. E era filho. Era um filho que tinha um pai que abençoava ele. Mas ele fez uma coisa abominável ao pai. E essa coisa que ele fez de abominável trouxe para ele problemas sérios. E aí o que aconteceu? Ele diz aqui, ó, ele não detestou, ele não rejeitou, né? Ele não abominou aquilo, mas ele recebeu na sua vida e tomou a decisão e foi. E quando ele caiu em si, é sinal de que ele estava fora de si. Então uma pessoa que carrega maldição quando ele é abençoado, é porque ele está fora de si. Amém, queridos? Amém. São princípios para a gente poder delimitar isso, porque senão nós não vamos compreender o que Deus vai falar hoje. Todos nós já recebemos esse certificado de bem-aventurança hoje, para 2020, e fala do ano das promessas. Então Deus tem promessas. Você pode dizer para o seu irmão aí, Deus tem promessas. Deus tem promessas grandiosas para nós. Muitas delas já se cumpriram, mas muitas não se cumpriram. Amém, meu Deus. E muitas vezes nós ficamos questionando por quê. Por que, Senhor, que ainda não se cumpriu determinadas promessas? A Bíblia diz lá em Lucas 1,37, que vai ser o versículo da faixa: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Olha,
Não haverá impossíveis. Então Deus vai fazer sempre o impossível para nos abençoar, para fazer com que as promessas dele para nossas vidas se tornem realidade. Hoje nós vamos antecipar em 2 dias a virada do ano, porque nós vamos falar sobre esse assunto também, porque Deus tem colocado no meu coração a respeito disso. E quando eu falei para você ouvir o final do culto de quinta-feira, é porque Deus fala também a respeito do ano de 2020 para a nossa igreja. Então nós precisamos ficar atentos. Hoje nós vamos falar de coisas que impedem que as promessas de Deus cheguem até nós. Vamos falar daquilo que pode estar agindo como impedimento à chegada da provisão de Deus até a nossa vida, a sua vida. E muitas vezes você não se apercebe. Por que está demorando ou por que não acontece? Parece que a minha oração é contrária à vontade de Deus. Nada disso, irmãos. Em 2020 precisaremos estar preparados para receber todas as promessas de Deus para as nossas vidas. E a maior promessa de Deus, que está sobre todas as promessas, é o arrebatamento. Porque se Deus te prometeu curar, mas se Ele vier arrebatar a igreja, vai subir mesmo com aquele problema que você tinha, mas só que tem que, na hora do arrebatamento, você recebe um corpo curado. Um corpo que não tem problema. E vai para um lugar que não tem problema. Interessante isso, né? Você está vivendo aí uma luta espiritual, um problema existencial, um problema físico, dor, tumor, sei lá o quê. Pô, nós não somos postes, meu irmão. E mesmo assim no poste você vê uns postes quebrados enferrujado, né? E até tem que derrubar o poste, tem que tirar o poste, porque senão ele vai cair. Então nós precisamos nos lembrar disso, que a provisão de Deus muitas vezes não chega na nossa vida porque nós não nos apercebemos do que nós estamos praticando ou que nós estamos apoiando ou coisas parecidas. Em 2020 precisamos estar preparados para receber essas promessas. Amém, igreja? Amém. Em primeiro lugar, quero deixar claro a respeito do que é abominação. Segundo o dicionário do Aurélio, abominação é tudo aquilo que é abominável. Ficamos na mesma, né? Abominação, abominável, ficamos na mesma. Tudo aquilo que traz repulsa a Deus. Então já começou. Quem tem repulsa de barata aqui? Pô, quem gosta de ver uma barata dentro de casa voadora, então? Parece que quando você corre, parece que ela vai em cima de você. Parece que ela te escolhe. Já reparou isso? Se você fizer assim, então aí ela entra mesmo. É impressionante. Ela gosta de um movimento. Se você ficar quietinho, ela passa. Mas quem é que fica quietinho com uma barata voadora? Né? Ninguém fica. Então, nós precisamos entender isso, que a abominação é tudo aquilo que traz repulsa a Deus. Abominação é uma ação de abominar. Bom, abominar é sentir horror. Abominar é sentir horror. Então nós precisamos ter horror de determinadas coisas. Amém, Jesus. É detestar. Meu Deus do céu. Abominar é detestar. É odiar. Odeio isso. É ser execrável. Coisas que você precisa sentir. Com a palavra abominar é tudo isso. Na realidade, a abominação é a desobediência à palavra de Deus. Quando nós desobedecemos à palavra de Deus, nós nos tornamos abomináveis diante de Deus. Você entendeu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós provocamos este sentimento em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus nos diz que devemos meter coisas abomináveis, não meter coisas abomináveis em nossa casa, para que não sejamos amaldiçoados semelhante a ela, pois é amaldiçoada, é porque isto impedirá que as suas promessas cheguem até nós. Onde tem maldição, onde tem abominação, Deus não opera. Para você poder entender. Então nós precisamos tomar atitudes. Por isso devemos de todo detestar e de todo abominar. Sabedores que aquilo é uma abominação,
devemos sentir horror, sentir repulsa, devemos detestar, devemos odiar, devemos aborrecer aquilo que pode nos roubar a bênção de Deus, as promessas de Deus. Então Deus tem promessa, e você está agarrado a uma coisa que é uma abominação, então você precisa abrir mão da abominação para você ficar o quê? Preparado para receber a bênção. O sábio Salomão deixa registrado no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 13, nós estamos hoje com tempo, vamos lá. Eu ia só citar, mas 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então nós precisamos tomar atitudes que aborrecem o mal. Tá? Então ele diz aqui, ó, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Então nós precisamos aborrecer o mal. Agora a Bíblia fala de casa, né? Se você for lá naquele texto, não meterás em tua casa. Que casa é essa que Deus está falando? Ele não identifica. Então nós temos duas casas. Uma é o nosso lar e a outra somos nós. Eu sou uma casa. Eu sou casa de Deus. Amém, queridos? Você é casa de Deus? Dá glória a Deus. Para isso nós fomos comprados, para poder glorificar o nome do Senhor. Com toda certeza, dois tipos de casa. Uma dessas casas é a nossa casa, onde nós habitamos. É o nosso lar, a nossa moradia, a nossa habitação. Poderíamos citar aí alguns versículos que Deus deixa claro, determinadas atitudes do povo de Deus podem provocar problemas entre irmãos. Isto não agrada a Deus, pois é uma abominação aos olhos de Deus. Em Provérbios, capítulo 6, diz assim, versículo 16: 6 coisas o Senhor aborrece. Ó, o que é isso? Nós temos que imitar a Deus, então nós precisamos também aborrecer, né? Aborrece a Deus, olha lá. Versículo 16, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. A Bíblia fala exatamente sobre isso. Deus sente horror, detesta e repulsa a contenda entre irmãos. Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 25, versículo 7 ou 17. 25, 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Então, recadinho de Deus para nós: não sejamos frequentes na casa do nosso irmão. Muitas vezes esse tipo de prática parece inofensiva, mas é uma porta aberta para a entrada de espíritos malignos que agirão com liberdade na vida desta família. Precisamos ter vigilância. Você pode dizer: a minha casa é um território onde Deus habita. Então nós precisamos guardar esse território, proteger esse território. Nós não somos a casa de Deus, o que nós temos que fazer? Evitar que na nossa vida entre problemas espirituais. Amém? Na nossa casa física também nós temos que ter cuidados. Poderíamos citar aqui a orientação do apóstolo Paulo a Tito,
Com relação às mulheres idosas, adultas, vamos lá em Tito 2. Tito fica depois de Timóteo. Capítulo 2, versículo 3 a 5. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Olha, as mulheres de mais idade devem ser sérias em seu proceder. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de que, olha aí, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha, as mais velhas devem ser orientadoras das mais novas. Normalmente, as adolescentes e as jovens criadas no Evangelho são muito puras. Não tem experiência de vida. Não tem. Chega para minha neta, para a Estherzinha, a experiência delas de mundo. Não tem experiência. Né? Então, por isso elas são imaturas e necessitam de instrução quanto à manutenção da sua casa nos padrões de Deus. O dia que eles casarem, as mais velhas instruem. É isso que Deus está falando com a igreja, através do apóstolo Paulo para Tito. Então a geração dos seus pais vieram do mundo. Eu venho do mundo. Roberto veio do mundo? Veio do mundo. Luiz veio do mundo, Luiz? Do mundo. Então, cada um aqui, dos mais velhos, vieram do mundo. Jesus veio do mundo. Então, Sebastião veio do mundo. Então, cada um aqui veio do mundo. Então, nós, né? Mas esses jovens foram educados aonde? Na casa do Senhor. Foram orientados a guardarem somente para os seus cônjuges. Por isso necessitam de orientações das irmãs mais velhas, em como devem amar os seus maridos e também a seus filhos. Serem sensatas, honestas, donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido. Olha aí. São as mais velhas educando as mais novas. Isso é Bíblia. Amém, queridos? Amém. Então não tem jovem educando jovens. Isso não existe. Não tem experiência para isso. Então são as mais velhas. Dá ouvido, jovem, as mais velhas. As irmãs, as mais velhas, ouçam. Né? Dá ouvidos. Elas vão trazer para vocês sabedoria de Deus, sabedoria de vida, experiência. Aleluia! Isto é Bíblia. Isto é a aplicação da palavra de Deus em nossos lares. Para que as abominações não entrem. Ficamos sabendo de muitas histórias nos gabinetes que podiam ser evitadas. Muitas histórias tristes que podiam ser evitadas. As melhores amigas, frequentadoras daquela casa, acabaram com aquele casamento. E foi exatamente por esta porta que entrou a maldição. Vigiem, irmãs, vigiem, irmãos. Este é um princípio da casa que Deus nos fala em Deuteronômio capítulo 7, 26. Não meterás coisas abomináveis em sua casa. Não que o irmão ou a irmã sejam abomináveis, mas a Bíblia diz que a frequência vai fazer um problema. Não é que o irmão nem a irmã é abominável, não. É que a frequência vai trazer dificuldades. Todo dia está lá, daqui a pouco você dentro de casa não tem mais liberdade. E aí você vai começar o quê? A ficar triste com a visita. Isso é hora. Isso é hora de vir, né? As pessoas começam a murmurar, e a Bíblia diz que nós não podemos murmurar. Louvado seja o nome de Jesus. Mas também a Bíblia fala de uma outra casa, a casa espiritual que somos nós. Você sabia que você é uma casa espiritual? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos?
nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Então nós somos casa de Deus numa condição, se guardarmos firme, né? Porque a nossa confissão, nós precisamos ficar firmes, inabaláveis na nossa fé. Em Lucas 11:24, Jesus nos diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Interessante isso, né? Antes de conhecer Jesus, já éramos uma casa espiritual. Você pode dizer isso comigo? Antes de conhecer Jesus, eu era uma casa espiritual. A grande diferença é que espíritos malignos habitavam, encontravam espaços em nós, dávamos guarida para eles, fazíamos o que lhe agradava, realizávamos todo tipo de abominações, mas agora é diferente. Hoje temos a presença do Espírito Santo em nós. Precisamos nos submeter ao governo de Cristo, para que esses espíritos não encontrem mais espaço em nossas vidas. Nós precisamos tomar atitudes. Aquele que saiu é o que quer voltar, é o que quer entrar. E ele tem que encontrar Jesus de pé na nossa vida. Tem que encontrar o guarda de Israel na nossa vida. Amém, queridos? Mas éramos uma casa espiritual. Habitava o capeta. Mesmo você não tendo essa consciência. Aí você encontrou-se com Jesus. Jesus chegou, botou o capeta para fora. Entrou na tua casa, ocupou a tua casa, limpou a tua casa, perfumou a tua casa. Oh, aleluia! E aí, e diz para você, ó, não coloque coisa abominável na sua casa. E aí o crente vai e começa a colocar coisas abomináveis, ou então mantém as coisas que tinha. E nós vamos ver itens que nós precisamos vigiar na nossa caminhada de fé. Necessitamos de grande vigilância. E como vigiar? Conhecendo a palavra do Senhor. O conhecimento da palavra do Senhor é tudo na vida do cristão. Você deve buscar o conhecimento. Porque se você não buscar o conhecimento, você será destruído. Porque quem diz é Deus. Quem fala isso é a palavra. Só existe uma maneira e não a outra. É conhecendo as Escrituras. Fale para o teu irmão assim, só existe essa maneira a respeito da vigilância. Conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Aleluia! Mateus 12:29. Vamos lá em Mateus 12:29. Tem um versículo muito interessante que diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Saquear é retirar a coisa importante. Saquear é retirar a coisa importante. Jesus já saqueou a sua casa, isto é, a sua vida. A minha vida está na mão do Senhor. Você pode dizer isso? A minha vida está na mão do Senhor. Jesus entrou na minha vida e pegou a minha vida. A coisa mais importante é a minha vida. Jesus já está de posse do saque. Já está de posse da sua vida. Jesus é o mais valente. Por isso no versículo seguinte ele diz, olha lá o versículo seguinte, o 30. Ele diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia! Que coisa tremenda, né, igreja? Jesus já te tirou das mãos do diabo. Jesus já te tirou das mãos do diabo.
Jesus está afirmando que a sua vida não é mais para viver cheia de abominações. Você agora se encontra nas mãos do Senhor Jesus. Nós nos encontramos na mão do Senhor Jesus, amém, igreja? Quando a Bíblia nos afirma que não mais meter em nossas vidas coisas abomináveis, meu irmão, não mete mais coisas abomináveis na tua vida, porque são coisas que Deus abomina. Certamente elas trarão maldição sobre as nossas vidas, trarão derrota para toda a nossa casa, trará derrota sobre a sua família, e com certeza conturbará a igreja do Senhor. Mas pastor, dá exemplo de coisas amaldiçoadas. Vamos lá, nos nossos lares, todo tipo de literatura que vai contra a nossa fé. Tudo que vai contra a nossa fé é problema. Lá em Atos, capítulo 19, Atos 19, versículo de número 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Sabe o que é 50.000 denários? São 50.000 diárias. Vamos dizer que uma diária aí normal aí, sei lá, 150, 200 reais. Vamos botar uma conta fácil, né? 200 reais. Vamos lá. Vamos fazer conta muito difícil. 50.000 são 100.000 denários, né? São 100.000, 200 vezes 50.000, pô, mas isso dá mais, hein? Ah, 100.000 não, dá mais de 1 milhão. Faz aí, Paulinho, pode ficar com a máquina ali, a calculadora. Faz aí, Paulinho. Eu não fiz essa conta em casa, não. 10 milhões? Peraí, calma aí. Pô, mas não é de cabeça, não, é na calculadora. 10 milhões. 10 milhões, olha, 10 milhões de literatura queimada. Imagina isso, meu irmão. Aí a pessoa não quer se desfazer daquele livro, fica com ele em casa. E aquilo é uma abominação. Eu tenho um testemunho muito forte, né? Quando assistiu, o Senhor me batizou no Espírito Santo, na minha casa, e depois eu fiquei questionando a Deus, Senhor, por que a Ceci não foi batizada? Por que a Ceci não foi batizada? E aí, em determinado momento, Deus falou comigo, de uma forma clara, dentro do carro, que existia literatura lá em casa, ainda, na minha casa, literatura espírita. Foi eu jogar aquela literatura fora, e mais outras coisas que ele mandou, disco e pagode, nós vamos chegar mais na frente aí, discos, bebida, essas coisas todas. O que aconteceu? No dia seguinte o Senhor batizou ela dentro de casa, sem ninguém pôr as mãos. Nós temos que facilitar o agir de Deus. Eu sei que Deus é poderoso, mas Ele é um Deus de princípios. Amém, queridos? Amém. Deus não vai fazer nada de qualquer maneira. Deus é um Deus que age por princípios. Ele tem poder, Ele criou tudo. Olha, livros que tratam do tema reencarnação, livros que induzem a sua vida a pensamentos positivos, a práticas religiosas orientais, livro cujo teor leva você a crer na idolatria ou a substituir Jesus Cristo como único intercessor diante do Pai. Meu irmão, são tantas as literaturas que hoje nós temos. E se você tiver dúvida, meu irmão, a dúvida não procede de fé. Na dúvida, meu irmão, lança fora. Sempre foi assim comigo e com a Ceci. Né, Ceci? Sempre foi. Receber em casa pessoas que trazem outras doutrinas. 2 João, versículo 10, fala isso. Não receba em tua casa quem não traz a doutrina de Cristo. Visitas que vêm trazer doutrinas estranhas, a que guardamos, vêm pregar as abominações condenadas por Deus. E você, para não ficar mal com a visita, recebe. E aí a porta se abriu para maldição entrar. A visita sai e deixa o vento.
O tufão ficou dentro da tua casa. Aí começa a ver os problemas. O que um tufão faz? Destelha uma casa. E muitas vezes joga a casa no chão. Mas a primeira coisa que voa é o telhado. Tira a cobertura da casa. Tua casa está com que cobertura? Cobertura do Senhor. A primeira coisa que sai é a cobertura do Senhor. Não que o Senhor é mau, é porque nós não vigiamos. Todo tipo de música que não exalte o nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 5:13. Olha lá. Apocalipse 5:13. Vamos fechar o ano, né? Aprendendo cada vez mais, ou relembrando para alguns, né? Então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Amém. Discos de axé, pagode, samba, MPB, funk. Meu Deus do céu, para com isso. E etc. Irmão, abra mão. Tu olha lá o que está escrito aqui, meu irmão. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Não tem nenhum dia, nenhum ano que pode ser diferente disso. É pelos séculos dos séculos. Amém, queridos? Objeto de cultos aos deuses antigos. Roupas. Você já se converteu? Queima a roupa. Ah, mas é que essa roupa é da... Patuás. Sabe o que é patuar? Não é pato, não é patuar mesmo. É aquilo que te protegia. Eu tinha um patuar, até no meu xará, um tal de Pai Joaquim. É. Ele fez um negócio para mim, para poder usar dentro da carteira. Mas que porcaria, era cuspido lá ali, tinha cinza de charuto, tinha tudo. Ele botava, embrulhava aquilo, costurava e me deu para me proteger. Eu andava com aquilo para cima e para baixo, achando que aquilo ia me proteger. Rezas. Crente não tem que ter reza pronta. Você recebe às vezes no zap uma reza, tem que passar para mais 10. Pelo amor, não passa não, meu. Corta ali a corrente. Quebra a corrente. Crente é quebrador de corrente. Crente não vive acorrentado. O crente é o quebrador de corrente. Você tem que entender isso, né? Você não pode passar à frente uma coisa que Deus condena. Como é que você vai passar à frente uma coisa que não serve para você? Que você está sentindo que não é de Deus. Nós somos transportadores da glória de Deus. Ídolos, imagens, terços, oratórios, bruxinhas, gnomos, duendes, anjos. Irmão, nós temos o Espírito Santo. Os anjos estão a serviço de Deus para nós. Você não precisa pedir a anjo para fazer isso. Anjo, fazer música para anjos. A Bíblia condena isso. Nós temos que acreditar que o que Deus proveu, basta. Amém, querido? Amém. Deus, o Espírito Santo habitou na tua vida. Acabou. Você tem o selo. Você tem a marca de propriedade do Senhor. Você está na mão de Deus. Oh, aleluia. Objetos de culto que foram transmitidos por herança. Meu irmão, quem me deu isso, pastor? O senhor tem que entender. Foi minha bisa, foi minha titia, minha dindinha. Meu irmão, é espiritual, joga fora, lança fora. Isso é maldição, isso vai trazer para você problemas sérios. Não só para você, mas para toda a tua casa. Vamos falar da nova era, em janeiro próximo,
E a nova era entra por todos os lados. Vamos falar da nova era agora em janeiro. E a nova era entra por todos os lados. Um lado que a nova era entra é na moda. Vigiem nas roupas com símbolos e palavras que exaltam os demônios. Vigiem em todas as áreas. Satanás não desiste. Satanás quer que você o carregue. Olha só que coisa terrível. Às vezes a assistiu vai comprar uma roupa, ela vem com a roupa e fala assim, olha, já viu o selo? É um dragão, vai levar o dragão, carregando o dragão ou a glória de Deus? Ela fala assim, Jesus, eu não vi, queima, é assim mesmo, custou não sei o queima, ela não tem apego, o apego dela é a vida, o apego dela é o seu Senhor, é aquele que garante um dia ela entrar no céu. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. Vigie em todas as áreas, igreja. Satanás não desiste. Ele quer atrapalhar a nossa caminhada rumo ao céu. Atração pelas coisas valiosas que cobrem esses deuses. O ouro e a prata que estão sobre as imagens de escultura não devem ser cobiçadas. Quer dizer, o crente... O homem se converteu, a mulher se converteu e tinha lá um objeto, uma medalha que era dedicada a um Deus qualquer. Ela vai e derrete aquele ouro e vai fazer alguma outra coisa como se fosse consagrando ao Senhor. Meu irmão, não faça isso. Eu já contei várias vezes, vou contar mais uma vez. Eu libertei um homem, eu orava por ele, olha, todo domingo ele ia na igreja, ele morava em Angra dos Reis, ele ia lá em Piedade, saía de Angra, ia lá em Piedade no culto, eu orava ele, depois do culto, ele virava todo para trás, o olho virava, aquele olho branco, todo torto, o dedo dele, meu Deus, ele botava a cabeça no calcanhar, todo torto, e eu ali orando ele, meia hora, nada, um domingo, outro domingo, outro domingo, outro domingo, já, sei lá, quinto domingo eu já orava ele, ele já chegava perto e já começava a se contorcer. Eu falei, bom, mas não saía. Aí uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, Deus está me falando que é o anel dele. Eu tirava o anel e ele ficava bom. Botava o anel e ele torcia. Assim mesmo, mano. O olho legal, botava o anel e ele virava. Não torcia, virava para trás, calcanhar, cabeça no calcanhar, era assim que ele ficava. Tirava o anel e desconcertava, botava o anel e torcia. Falei, o que tem esse anel, rapaz? Ele falou, esse anel aí era uma imagem de São Jorge que eu mandei derreter e fiz esse anel para mim. Falei, joga isso fora. Você quer ficar liberto, joga isso fora. Ouro que cobria a imagem. Olha, consagrado a um ídolo. Muitas pessoas acham que é bobagem. Bobagem, essa é bobagem. É bobagem, bobagem, meu irmão. Vai convivendo. Depois o preço chega. Depois ficar todo torto, olho virado, meu irmão, como é que vai ficar? Chama o pastor Joaquim, pelo amor de Deus. Aleluia! Deuteronômio 7:25, versículo anterior àquele que nós vimos. O 7:25 diz assim, as imagens de escultura de seus deuses queimarás. Por isso que nós temos aí, ó, Sebastião queima um monte de coisa, né? Um monte de coisa de demônio aí, o Sebastião queima. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, olha. Nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus, está vendo? É abominação. Objetos de prostituição e impureza, sites e vídeos pornográficos, certas revistas masculinas, femininas, objetos, estímulos à prática da homossexualidade. Meu irmão, no céu, né? Aliás, na igreja, Deus criou o homem e a mulher. Lá no mundo, cria o que eles quiserem, mas aqui na igreja é homem e mulher. Fora disso, Ceci hoje queria que eu viesse de rosa. Eu até falei para ela, rosa é para as mulheres. Eu vou pregar isso, não podia estar de rosinha aqui, né?
Mas domingo que vem, sei lá, eu posso estar de rosinha, mas sem problema. Porque não é isso que faz você homem ou mulher. São as práticas. São as práticas. Curiosidades com relação a determinados programas e filmes. Tá aí, o Porta dos Fundos. Quem já ouviu falar do Porta dos Fundos? Todo mundo está sabendo. O negócio está feio. Mas eu vou ver para ver se é mesmo. Curioso, para de olhar isso. Fala para o irmão, deixa de ser curioso. Curioso, meu irmão. Eu me lembro de um programa que era Pegadinha. Era um quartinho fechado, com um buraco assim. E aqui escrito, olha lá para dentro. E lá dentro eles estavam cantando, 80, 80. Aí o sujeito olhava e eu, quando botava a cara, acertava nele uma torta. 81, 81, a turma lá dentro, 81, aí vinha outro, olhava, pá, 82. Quer dizer, só pegava curioso. Para de ser curioso, igreja, para você não ser pego. É porque tu está com a cara toda cheia de bolo, né? Esse bolo aí, né? Aleluia. Bebidas alcoólicas. Olha, todo tipo de bebida alcoólica, uísque, vodka, cerveja, cachaça, rum, tequila e etc. Se você se lembra de mais alguma, por favor. Amado, nós não somos mais negros, não. Nós agora bebemos a água viva. Somos bebedores da água da vida. Amém, Jesus. Você já encontrou a fonte da vida, meu irmão. Não volte para as práticas antigas. E não se apegue a isso. Ah, pastor, como é que eu vou jogar fora? É um uísque de 12 anos. Meu irmão, joga no lixo. Quando eu falei a respeito daquela coleção espírita, Deus falou também a respeito da bebida que eu tinha. Eu tinha um carrinho de chá, só uísque. Nunca tomava daquilo. Mas estava lá, exposto. Era o trono de Satanás na minha casa. Trono de Satanás. Você tem que destronar Satanás da sua vida, da tua casa. Amém, queridos? Amém. E outra, o linguajar deve ser mudado. O linguajar do crente. Dentro da igreja, a paz do Senhor, amado. Fora, meu Deus do céu, só misericórdia. Nós precisamos ter cuidado com o nosso linguajar. Necessitamos transformar o nosso linguajar. Precisamos aprender a abençoar com palavras a nossa família. Compreensão da palavra família. Nós temos que entender o que é uma família. Todos nós temos um início. Todos nós temos um pai e temos uma mãe. Alguns não conhecem, mas tem o pai e a mãe. Foram gerados. Quem nasceu diferente disso foi Jesus. Todos nós temos um pai e uma mãe. E a palavra de Deus diz que nós devemos honrar o pai e a mãe. Teu pai e tua mãe estão vivos? Honre-os. É assim que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos mudar o nosso linguajar. Nós precisamos aprender a abençoar. Meu irmão, temos que nos tornar bênção nesta vida. Senão, meu irmão, nós vamos atrair o mal. Nós vamos ser abomináveis ao Senhor. Os programas de televisão devem ser filtrados. Nem tudo que reluz é ouro. Precisamos vigiar nesta área. Vamos observar um grande exemplo deixado pela palavra de Deus lá em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Todos nós já ouvimos falar dessa história. Versículo 1: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Prevaricação, meu irmão, é você bobear, é você não tomar as atitudes corretas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha, era filho de Judá, mas a ira do Senhor se acendeu contra toda a congregação. Amém, Jesus.
A ira do Senhor, meu irmão, isso é muito sério. Foi uma atitude pessoal que afetou toda a congregação. Morreram 36 israelitas por causa da atitude de um chefe de tribo. Acã era um chefe de tribo, era uma pessoa importante, era uma pessoa de alto escalão, mas ele só pensou em si, ele não pensou nas consequências. E quando agimos como Acã agiu, vidas são atingidas, vitórias deixam de acontecer no meio da congregação. Precisamos observar se a nossa atitude está levando morte ou vida aos nossos irmãos. Preste bem atenção no que eu estou falando, porque é importante isso. As nossas atitudes podem levar morte ou vida. E se eu estou levando morte, meu irmão, Deus vai cobrar. Porque ai daquele que fizer algo aos meus pequeninos. É o que diz a Bíblia. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Deus também é juízo. Pô, Deus podia chegar e matar Acã, tirar Acã, enfermar Acã, e acabou o problema. Não! Deus espera o processo ir até o fim. Porque Ele quer conhecer totalmente o que se passa no nosso coração. E aí, meu irmão, a situação é terrível. A terra abre e engole. Foi o que aconteceu com Acã. Meu irmão, o negócio foi feio para ele. Foi feio. Precisamos observar as nossas atitudes. Quantas vidas saíram da igreja por causa da nossa atitude? Nós temos que ser modelo, temos que ser exemplos. Então nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Nós estamos num outro patamar. Nós estamos numa outra dimensão. Quantas vidas morreram espiritualmente por causa da nossa teimosia? Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo quando nós estávamos construindo os muros desta igreja. E fazia muito calor, foi no mês de novembro de 1994, foi um novembro muito quente. E eu estava aqui na obra de camiseta. Estava de calça, de camiseta, aquela camiseta que é fininha aqui em cima. Eu estava... E tinha uma família que morava aqui no Beija-Flor, e que quando elas me viram de camiseta, se ofenderam. Saíram da igreja, largaram a Cristo e voltaram para o espiritismo. Olha o que a minha atitude causou para essas vidas. Eu coloquei para Deus, eu nunca mais vou usar esse tipo de camiseta. Eu tive que tomar uma atitude, e é radical. Aquilo que eu provoquei, eu tenho que sentir no meu coração e me arrepender e fazer uma coisa diferente. Aquela família queria que eu usasse o quê? Um calor daquele na obra, terno. Meu Deus do céu, era na cabeça dela, mas a Bíblia diz que eu não posso fazer um pequenino tropeçar. E eu fiz. Olha que coisa terrível. Senti um peso muito grande, mas nunca mais usei aquele tipo de camiseta na obra de Deus, na casa do Senhor. Em nossa casa espiritual, na nossa vida espiritual, mudar as nossas amizades. Meu irmão, você é crente ou você é mundo? Você é igreja ou é mundo? Quais são tuas amizades? Salmo número 1 fala sobre isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha, bem-aventurado, é muito feliz. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você começar a se envolver com pessoas do mundo, você vai ficar igual a eles. Por quê? Porque corrompe os bons costumes. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Mudar os nossos hábitos, igreja. Antes de conhecer Jesus, colocávamos a praia, o cinema, o futebol, a Fórmula 1, a visita à casa de amigos como prioridade de nossas vidas. Mas após conhecer o Senhor,
as nossas prioridades devem mudar. Antes de tudo, devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ir à casa do Senhor deve se constituir um motivo de grande alegria para cada um dos filhos de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o que a Bíblia fala, e nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Devemos aprender a orar como convém, aprender os hinos cantados na igreja. Precisamos aprender a manusear a palavra de Deus. São hábitos que devem ser cultivados por cada cristão. Aprenda a ser dizimista e ofertante. Não podemos trazer abominação a Deus. A igreja está necessitada e você está nem aí para a igreja. Não está nem aí para os problemas da igreja. Deus abre as janelas do céu sobre a vida daqueles que têm compromisso com a sua casa. Inicie 2020, igreja, com a sua vida em dia com o Senhor. Aprender a amar os irmãos em Cristo. Desenvolver o amor que Deus colocou em nosso coração. Isso é uma prática. Você não vai levar problemas para a tua vida e nem vai abominar a Deus. Aprender a amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso entendimento. São práticas que Deus manda a gente fazer. O nosso coração não pode perder espaço para o mundo. Eu tenho que ser totalmente do Senhor. A nossa alma deve sempre se alegrar no Senhor. O nosso entendimento já foi esclarecido pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus em tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Você pode colocar a sua mão sobre a sua cabeça e diga comigo, eu tenho a luz do Senhor sobre a minha vida. Fala assim, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Você pode falar agora para o teu irmão, o teu corpo, meu irmão, é o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Davi expressava este amor de uma forma muito especial. O Salmo 18 diz assim, não precisa ir lá não. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia. Que oração simples Davi faz. Devemos ser gratos a Deus. A gratidão é algo que deve ser cultivado em nossa vida, igreja. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso ele não deve receber nenhum tipo de marca. Olha aí outra abominação diante de Deus. Hoje em dia existe a moda de marcar o corpo com tatuagens, com piercing e etc. Né? Vemos muitos se mutilando, dividindo a língua, e até botar uma foto ali para vocês terem uma ideia. Meu irmão, tem pessoas que vão se tatuando tanto que já não tem mais lugar para tatuar, eles começam a abrir a língua em dois. Pena que se entrar ali no Google você vai ver. Mutilações. Não satisfeito com a língua cortada, ele começa a implantar chifre. Acredite no que eu estou falando, é fácil. Quem já viu isso? Pô, mas isso não é novidade para a gente, graças a Deus. Né? Implantam chifres. Meu Deus do céu. Eles começam a implantar coisas na orelha, para a orelha crescer e ficar imensa. Os lábios, eles botam que nem aquele lábio de índio. Penduram argolas imensas no nariz, nos olhos, aqui, ó. Meu Deus do céu. As pessoas começam a se automutilar. A nossa ministra, Damares, fala sobre isso. Agora virou lei. Quem estimular alguém a se mutilar ou a se suicidar é crime, é inafiançável. Esse crime aí, crime violento. Esses sites aí que estimulam crianças a fazerem isso, porque o negócio está muito feio, muita criança se matando, muito jovem, adolescente se matando. Não é brincadeira minha não, meu irmão.
Meu irmão, colocando dentes maiores e pontiagudos, o sujeito não tem mais o que fazer, ele pega o dente agora, implanta um dente maior e começa a lixar o dente, os dentes dele são tudo ponta. Quem já viu isso, por favor? Meu Deus, cada dentadura horrorosa. Imagina tu lixar o teu dente, botar o teu dente como se fosse ponta. Levítico 19. Oh Deus, livra-nos disto, Pai. O Senhor já nos deu, Pai, oh Deus, uma aparência linda. O crente, depois que, o outro quando se converte, ele fica lindo, né? Porque o nosso Deus é lindo, Ele está dentro de nós, então nós tornamos lindo, 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 é. Glória, glória. Jesus. Aleluia. Pelos mortos, versículo 28. Não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não marca o teu corpo. Não marca. Pastor, é só uma borboleta. E ninguém vai ver. Deus está vendo. É lá naquele lugar. Deus está vendo. Né? Nós precisamos. Uma vez assistiu, entrou lá em Cabo Frio, nós éramos do mundo. Lá em Cabo Frio, entrou numa fila para fazer uma tatuagem de um anjinho na perna, não é isso? Um anjinho, uma florzinha na perna, no pé. A fila não andava, era Deus. Lá no meio, assistiu nessa área, ela desistiu. Eu falei, glória a Deus. O pezinho dela bonito do jeito que é. É bonito. Hoje mesmo nós estamos conversando sobre isso, né? Meu pé é bonito. Sua perna é bonita. Aleluia. Ei, papai. Olha. Meu irmão, a tua perna é linda, porque é ela que te carrega. Eu falei isso para ela. Tem gente que fica assim, minha perna é torta. Meu irmão, tu vai ali com ela. Então dá graças a Deus pelas tuas pernas. Tem pessoas que gostam de se amaldiçoar. Tem pessoas que não se gostam. Meu irmão, você tem que olhar para você e achar uma bênção. Pensar, achar defeito, meu irmão, tu nunca vai ser perfeito. Então nós precisamos olhar para nós e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelas minhas pernas. São finas, mas são elas que me carregam. São grossas, mas são elas que me carregam. São tortas, são elas que me carregam. Irmão, não é verdade? Tem pessoas que... Olha, meu irmão, é a perna que te carrega, em nome de Jesus. Ainda bem que não é o diabo que te carrega. Aleluia. Meu irmão, ô Jesus. Agora, caso você se converteu com as marcas das tatuagens, olha aí, você entrou por aquelas portas, aceitou Jesus todo tatuado. O que fazer? Meu irmão, Deus te recebeu, segura a onda. Tem uma tatuagem de São Jorge atrás, não importa. Não importa. Ah, eu tenho uma tatuagem aqui, mas não importa. Agora, a partir de agora, não faça mais nenhum. Aquele cantor que fazia parte daquele grupo, Rodolfo Abrantes, ele disse que ele ficava assim, orando, a oração dele, Senhor, fala comigo, Senhor, nunca ouvi tua voz, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Isso é testemunho dele. E num determinado momento da história dele, ele olhou para o corpo dele, todo tatuado, falou assim, ainda cabe mais uma aqui. Aí ele foi para o banheiro, para o espelho, ainda cabe mais uma aqui. Aí ele ouviu Deus falar, chega. Ele falou, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas falou o quê? Chega. Os amigos dele todinho. Mas Deus falou o quê? Chega. E aquilo foi uma ordem para ele. Ele nunca mais fez, nem pensou em fazer tatuagem mais. Porque Deus falou com ele, chega. Meu irmão, Deus já falou conosco, chega, não faça mais. O teu corpo não é para isso. Para de delirar, meu irmão. Tem irmãs na igreja que querem... O que tem? Pastor também parece que não evolui. Pelo amor de Deus, é a Bíblia, meu irmão.
E eu não vou ficar olhando o teu corpo, não, meu irmão. Eu não vou ficar olhando o teu corpo, não. Teu corpo é propriedade de Deus. Hein? Então é Ele que observa. Você vai ter que dar conta a Ele, não é a mim. Eu só sou teu pastor. Aleluia. Não marque o seu corpo, isto é uma abominação diante de Deus. Vou repetir, caso você tenha se convertido com as marcas da tatuagem, ou das tatuagens, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Estas são algumas atitudes que afastarão as abominações da nossa vida. Não se marque. Não permita que isso venha entrar na tua vida. Amém, queridos? Amém. Vou pedir para o louvor vir e que você curve a sua fronte.